Bem, pessoal, o livro A Crise Mundial, a entrevista anotada de Robert Kurz, é um livro que eu fiz baseado numa entrevista que o filósofo, pedagogo e historiador alemão Robert Kurz deu em 2009 a um periódico acadêmico do Rio Grande do Sul, da Faculdade Unisinos. Essa entrevista, originalmente, ela foi conduzida pela jornalista Graziela Wolfart e pela jornalista Patrícia Fachin. O meu livro, ele parte da premissa, aliás, ele parte de uma pergunta, a crise financeira mundial atual, ela é uma crise que sinaliza mais uma crise cíclica, como pensa o marxismo tradicional e aquilo que Robert Kurz chama dos economistas burgueses liberais, ou seria o sinal de uma crise terminal e final do moderno sistema fetichista, patriarcal, produtor de mercadorias? Essa é a pergunta do livro. O livro é baseado nas premissas e nos postulados, nos axiomas do movimento da crítica categorial do valor, crítica categorial do valor de associação, que foi fundado na Alemanha, iniciou-se na Alemanha com Robert Kurz, e os teóricos. Os mais expressivos, os que tiveram mais repercussão foram Robert Kurz, o Anselm Yapp, as Roswitha Shows, em torno da revista do periódico Crises. Então, segundo as premissas desse movimento internacional que surgiu na Alemanha e hoje tem representantes no mundo todo, inclusive aqui no Ceará, com o pessoal do Crítica Radical, essa crise financeira mundial sinalizaria, eu tenho que botar esse modulador, esse articulador sintático, sinalizaria a barreira interna econômica do sistema capitalista e a barreira externa ecológica. Porque, segundo as premissas desse movimento da crítica categorial do valor, a imediata capacidade de expansão, a imediata capacidade de racionalização da cadeia produtiva não corresponde à sua imediata capacidade de expansão dos negócios, porque há um descompasso aí entre o que a cadeia produtiva conseguiu se racionalizar, a partir da revolução da microeletrônica e do que ela consegue amealhar enquanto expansão dos negócios, Há uma assimetria entre uma coisa e outra, e daí vem uma crise. E, além disso, a dessubstancialização do capital, provocada pela dessubstancialização do valor. E qual é a substância do valor? Para Robert Kurz, que eu me baseio basicamente meu livro nas ideias do Robert Kurz e também nas ideias do Karl Marx. A substância do valor, que é a mola mestra do capitalismo, do capital é o valor, que é uma relação social, é o trabalho vivo dos assalariados. E esse trabalho vivo está comprometido porque o trabalho morto das máquinas, com a revolução microeletrônica no final da década de 80 e com o incremento mais ainda da terceira revolução industrial a partir dos anos 90, ele foi sendo substituído pelo trabalho das máquinas. E as máquinas não geram valor. E daí o sistema, o circuito da transformação do trabalho abstrato em valor agregado não se fecha. Aliás, o circuito da transformação do trabalho abstrato na valorização do valor, o circuito do trabalho abstrato em valor agregado não se fecha mais. Aí daí a crise
financeira mundial do sistema. Outra coisa é que o livro foi baseado na prospecção que Karl Marx fez há 150 anos atrás. Nesse livro aqui, que eu vou mostrar a capa dele, que é o Grundrisse, e o movimento da crítica categorial do valor, né, do qual o Robert Kurtz, o Anselm Yapa, o Rosito Scholz e o Ernst Lohoff, o Moshe Postone e outros teóricos fazem parte. Eles se baseiam muito nessa passagem aqui, que na edição brasileira, essa edição é da Boitempo, uma edição brasileira, que só foi publicada em 2011, na língua portuguesa, né, na editora brasileira, que é essa passagem aqui, que o Robert Kurtz chama do fragmento das máquinas, né? A troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, isto é, o pôr do trabalho social na forma de oposição entre capital e trabalho assalariado, é o último desenvolvimento da relação de valor e da produção baseada no valor. Aí tem esse fragmento, vai daqui da página 587 até mais ou menos esse parágrafo aqui da página 589, né, que ele faz uma prospecção de justamente aquilo que Marx viu na época dele, né, observa pelas conversas que eu tive com o Jorge Paiva, que é um teórico aqui do Ceará. Aliás, ele é mineiro, mas ele atua mais aqui no Ceará, né? Ele é ligado à crítica categorial do valor. Ele me explicou que o Marx tinha mais ou menos uns 40 anos de idade quando escreveu esse livro, e ele observava nas fábricas do amigo dele, né, o Engels, Friedrich Engels. Então ele deve ter observado na forma que a produção era feita dentro da fábrica, na fábrica têxtil, ele deve ter feito uma prospecção de que no futuro o valor não seria o valor, haveria uma fase derradeira do valor, né, dessa relação social chamada valor, né, cuja substância é o trabalho vivo. Ou seja, o valor seria o valor da grande indústria seria derrotado pelo incremento da maquinaria, né? Pelo incremento da revolução microeletrônica. É lógico que aqui no texto Marx não chama o termo microeletrônica, que acho que nessa época aqui não havia nem luz elétrica, né? Então ele não deve... Não tem no texto aqui, é um texto de 1800 e pouco, então não tem o termo microeletrônica. Quem se vale mais do termo microeletrônica é o próprio Robert Kurtz, que é um autor que morreu em 2012. Pois bem, então o meu livro ele vai falar da crise mundial por esse viés. O que é que causa a crise, né? E aí tudo que é decorrente a partir de uma crise financeira mundial, a crise fiscal, né? A crise de arrecadação dos estados, os estados não terem mais como arrecadar, né? Como arrecadava antes, né? Tem uma crise fiscal, né? Os estados deixarem de honrar seus compromissos financeiros, como por exemplo, não pagar a sua folha de funcionários, né? Por quê? Por que está ocorrendo como ocorre no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, né? Aqui no Brasil? Por conta disso, né? Por conta de que o dinheiro não está circulando. O dinheiro tá havendo uma dessubstancialização do dinheiro, porque a substância do dinheiro é o trabalho vivo, o trabalho dos assalariados. Esse trabalho dos assalariados. Eu vou dar uma explicação aqui. Por exemplo, na época do Fordismo, que o Fordismo se iniciou nos anos 30, com o auge do pleno emprego, as fábricas tinham 100 mil funcionários. Hoje em dia, com a Lean Production, né, a produção enxuta, com o Toyotismo e outros modelos,
provocados até pela própria robotização e automatização da cadeia produtiva, a mesma fábrica que nos anos 30 tinha 100 mil funcionários, hoje ela tem 400, 200, 100 funcionários. Aí esses outros funcionários, né, vão tudo para a rua, ser demitidos e viver na informalidade, no crime, no tráfico, ou seja, na economia informal, né? Ou então na própria barbárie, né? Que é o que vem ocorrendo com os índices crescentes de violência urbana, provocado por isso, pelo desemprego estrutural. As pessoas, por causa dessa microeletrônica, os bancários, o bancário que trabalhou, digamos, 25 anos num banco, ou 20 anos, ou 15 anos num banco, por causa da microeletrônica, vem um caixa eletrônico e toma o emprego dele. Ou então um vigia que trabalha numa empresa, vê um sistema de monitoramento interno por TV e toma o emprego dele, do vigia. E assim várias profissões estão perdendo seus postos de trabalho, né? Então o dinheiro está deixando de o dinheiro está se dessubstancializando, porque a substância do dinheiro é o trabalho, e o trabalho está comprometido com a revolução da microeletrônica, prospectada, não o termo microeletrônico, mas sim essa coisa aí do incremento da produção, né, há 150 anos atrás, por Karl Marx, nesse livro aqui, os Grundrisse. Pois é, o meu livro, A Crise Mundial, entrevista anotado de Robert Kurtz. As ideias neles estão mais bem concatenadas do que eu estou podendo esclarecer aqui, até porque eu não estou com o livro aqui presente em mãos, né, para mostrar as ideias que eu concatenei. O livro é baseado na entrevista do próprio Robert Kurtz, feita para esse periódico acadêmico, conduzida pela Graziella Wolfart e pela Patrícia Fachin, num periódico acadêmico em 2009. O assunto dessa entrevista foi a crise financeira de 2008, né, o estouro da Bolsa Financeira. Aí eu peguei essa entrevista, fiz uns ajustes, botei uma introdução, botei um glossário, botei umas referências bibliográficas e fiz um livro para tornar o assunto um pouco mais palatável, né, para o leitor mediano. E o livro está na Amazon. Eu espero que o livro ajude as pessoas a compreender melhor essa questão do que há por trás dessa crise financeira mundial, que se realmente é uma crise, se é mais uma crise cíclica, do qual está no horizonte o capitalismo se recuperar mais à frente, né, como se ele ainda tivesse mais mercados para se recuperar, ou se na verdade sinaliza o limite interno econômico e a barreira externa ecológica finalmente atingidos, né, que essa é uma das hipóteses ou uma das teses que o livro e o teórico que eu me valo nele, né, os dois teóricos, que é o Robert Kurtz e o próprio Karl Marx, afirmam, né? São as hipóteses dele e deles dois de que eu me valo, né? De que o capitalismo teria atingido seu limite interno econômico e sua barreira externa ecológica. E por isso, o que vem daí, ou a gente se conscientiza disso e faz uma emancipação humana consciente, ou então do que virá daí será o caos e a barbárie. E muito obrigado, e boa tarde, boa noite, bom dia.